1 Coríntios capítulo 13, verso 1 em diante. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E estes três, porém, o maior destes é o amor. Feche os olhos e oremos ao nosso Deus. Santo Deus, nós agradecemos a Ti por este momento, o momento em que nós nos colocamos diante da Tua palavra, para ouvir a Tua voz falando conosco, ó Deus. Ó Pai, que este capítulo venha moldar as intenções do nosso coração. Mude, Senhor Deus, as inclinações do nosso coração. Que tudo que venhamos fazer seja, Senhor, para edificar a Tua igreja, para glorificar o Teu santo nome, seja para a boa fama do Evangelho. Perdoe, ó Deus, por todas as vezes que agimos de forma errada, usamos daquilo que o Senhor nos dá, os dons, para nos promover, para nos engrandecer. Perdoa-nos, ó Deus, porque o Senhor nos abençoa para que venhamos a abençoar a Tua igreja, conforme nós cantamos aqui, servir e amar a Tua igreja, ó Deus querido, em nome de Jesus, esta é a nossa oração, amém. A igreja pode se assentar? Meus irmãos, o capítulo de número 12, ele termina com o apóstolo Paulo dizendo que mostraria um caminho mais excelente. E pensando no contexto, como nós vimos na última exposição, o assunto é sobre dons espirituais. Paulo, aqui agora neste capítulo 13, ele mostrará à igreja de Corinto que, embora os dons sejam variados, eles devem fluir de uma única motivação. Eles devem se originar de um único caminho, a saber, o amor. O amor é o caminho mais excelente, conforme Paulo diz. E é isso que nós veremos aqui no capítulo 13. Mas antes de entrarmos propriamente no capítulo 13, vale aqui fazer algumas considerações do que nós aprendemos na última exposição. Como nós vimos, os dons, eles foram dados pelo Espírito Santo, conforme lhe apraz, segundo a
própria vontade, a vontade do Espírito. Nós também vimos que em Cristo é que nós fomos unidos um ao outro pelo amor, unidos em um só corpo, o corpo de Cristo, a igreja. É em nome de Cristo que nos reunimos. E também nós aprendemos ainda no capítulo de número 12, que é Deus, o Pai, que enxerta cada membro neste corpo. O que nos mostra que a Trindade, ela está ativa na obra de tornar a igreja uma unidade, um verdadeiro corpo, um corpo que reflete, que aponta para a união de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aliás, o próprio Senhor Jesus diz que este era o propósito. Quando nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 17, versos 22 e 23, Jesus diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então veja, o Deus triuno, o Deus trino, ele se importa com a unidade da sua igreja. Por isso que a analogia da igreja com o corpo, ela é, vamos dizer assim, perfeita. Porque assim como um corpo, ele não é formado somente de olhos, ou somente de mãos, ou de pés. Antes, em um corpo há uma variedade de membros, e cada membro está contribuindo para o bem do corpo. Assim é a igreja. Veja os irmãos ao seu lado. Cada um tem uma profissão, cada um tem um dom, um chamado peculiar. E é isto que faz da igreja tão bela. Certa vez perguntaram para um teólogo: o que é a igreja? E ele respondeu: a igreja é o padeiro, o carpinteiro, o médico, o engenheiro, o militar. Ou seja, nós, em união, reunidos, somos a igreja de Deus. E é justamente nesta unidade que refletimos a glória de Deus, a Trindade. E veja, cada membro, meus irmãos, é importante. Ninguém aqui pode dizer para o outro: olha, eu não preciso de você. A mão, ela não pode dizer para o pé: eu não preciso de você. Porque é justamente nesta necessidade, nessa dependência, que a unidade ela é fortalecida. Paulo disse isso no capítulo 12, verso 25 e 26. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos se regozijam com ele. Mas, entretanto, porém, não era este sentimento, não era este propósito que era visto na igreja de Corinto. Pois aquilo que deveria uni-los, aquilo que deveria servir como um instrumento para fortificar a união da igreja, estava sendo motivo de intriga, contenda, divisão, rivalidade. Os dons, ao invés de edificar, estavam sendo usados para vanglória, para vaidade. E com isso a própria finalidade dos dons, o objetivo dos dons, o porquê Deus deu dons para cada membro, também estava sendo corrompido, deturpado pelos cristãos de Corinto. Mas será que só os cristãos de Corinto tinham esse problema? Veremos que não. A motivação era errada,
a motivação não visava a edificação do corpo, mas o benefício individual, particular do membro. Então veja, a busca pela prática dos dons, lá na igreja de Corinto, era motivada pelos próprios interesses, pelo interesse individual e não do corpo. E sabe o que isso estava ocasionando? Aqueles que possuíam dons mais visíveis se vangloriavam em detrimento daqueles que eram mais simples. Inclusive, se observarmos atentamente o ensino de Paulo à igreja de Corinto, perceberemos que com isso, com essa rivalidade, haviam aqueles membros que estavam descontentes com os dons que haviam recebido da parte de Deus. Paulo escreve: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 1 Coríntios capítulo 12, verso 15 a 17. Ou seja, Paulo aqui nestes versos está mostrando a importância da variedade, da diferença dos dons que cada um recebeu da parte de Deus. E aqui nós já podemos fazer a primeira implicação para nós. Meus irmãos, não podemos querer ser algo que não somos. Deus nos fez de modo especial, de maneira ímpar, particular. Não vai haver outro pastor Ricardo, não vai haver outro pastor Danilo, não vai haver outra irmã Maria Ângela, porque Deus fez cada um de modo particular. E por causa disso, nós não podemos querer ser aquilo que não somos. Antes, precisamos reconhecer quem nós somos e o que nós recebemos da parte de Deus. Qual é o dom que Deus te deu, irmã Maria Helena? Qual é o dom que Deus te deu? Irmã Edna? E assim, meus irmãos, entendendo o que recebemos da parte de Deus, devemos investir e glorificar o nome de Deus, porque cada membro é importante e exerce uma função especial no corpo de Cristo. Então veja, os membros, eles não podem ser tomados de rivalidade, de inveja, contenda. Então é por isso que Paulo, ele passa a mostrar o caminho mais excelente. E o caminho mais excelente é o amor. O amor é o caminho mais elevado, mais superior. Sendo assim, então, o assunto do sermão de hoje é o amor é o caminho mais excelente. Vou repetir. O amor é o caminho mais excelente. E eu gostaria de ler novamente com os irmãos o verso 1 a 3, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Diferente de como o mundo enxerga o amor,
resumindo somente em meros sentimentos. Nós vemos aqui que o amor, de forma bíblica, vai além de sentimentos. Está relacionado com ações. E Paulo deixa claro aqui, nestes primeiros versos, que a prática de qualquer dom, se não for motivada pelo amor, é inútil, é vã, não tem nenhum proveito. É por isso que o amor, ele é o caminho mais excelente. Porque sem o amor, qualquer ministério, qualquer serviço que venhamos fazer para Deus, na igreja, é infrutífero. De nada vale. É como o latão, ou o símbolo, quando são tocados, batidos, sozinhos, à parte, resultando em um som indefinido, sem melodia, em ruídos. Assim é aquele que fala em línguas, Paulo compara, sem amor. São palavras jogadas ao vento, não edificam. São palavras vazias, que não têm utilidade. Na linguagem de hoje, o barulho de uma panela batendo é semelhante àquele que fala em línguas sem amor. É meramente um som. Não causa edificação, não causa benefício, e no contexto, para a igreja de Deus. Além disso, alguém pode dizer, mas eu profetizo, eu conheço todos os mistérios, ciência, eu possuo uma fé a ponto de transportar montes. E veja, quando Paulo usa a expressão, ainda que, aqui é uma hipérbole. Ou seja, se isso fosse possível, o ponto é, sem amor, de nada vale. Nenhum dom fará sentido sem o amor. Inclusive a nossa própria vida não terá razão, porque veja, meus irmãos, como eu disse aqui, nós fomos unidos em um só corpo, nós estamos aqui porque Deus nos amou, é o amor de Deus que nos une, como uma família, como um corpo, é o amor de Deus que nos une ao próprio Deus também. Qual é a razão de profetizar? Se não há amor a Deus, se não há amor aos irmãos, qual é o propósito de conhecer todos os mistérios, toda a ciência? Lembra, nós vimos já sobre este assunto no capítulo 8, Paulo diz que o conhecimento, ele ensoberbece. Ele apenas infla a pessoa, mas o amor edifica. Conhecer sem amar é pecado, é isso que Paulo está nos ensinando. É um conhecimento que infla, que traz orgulho, apenas soberba. E veja, qual é o propósito de ter uma fé a ponto de transportar monte, se não há amor? Interessante que o nosso Senhor Jesus disse algo parecido para os seus discípulos, no contexto de perdão. Quando Ele ordena os seus discípulos a perdoarem, mesmo que alguém peque 7 vezes contra você, Jesus manda os seus discípulos perdoarem. Os discípulos então viram para Jesus e diz, aumenta-nos a nossa fé. E Jesus responde, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Paulo, ele inverte aqui, aplicando no contexto dos coríntios. Olha, se você tiver fé, a ponto de transportar montes, mas se não tiver amor,
se não perdoar, se os cristãos continuarem a viver em inimizade, em divisão, em contenda, partidarismo, nada daquilo adiantaria. Tudo seria inútil, porque isso é totalmente incompatível com o Evangelho. Porque a fé sem obra, a fé que não é acompanhada de amor, ela é morta. Mesmo que você doe todos os seus bens entre os pobres, mesmo que nós venhamos a entregar o nosso próprio corpo para ser queimado, enforcado, decapitado, se não for motivado pelo amor, de nada se aproveitará dessa ação. Nada se aproveitará sem amor, nada que possa ser feito ou dado, nem mesmo a própria vida trará algum benefício. Porque veja, tudo que nós recebemos procede do amor de Deus por nós. E nós só podemos dar algo se este mesmo amor que nos alcançou seja encontrado em nossa vida. Porque tudo que temos vem de Deus. Inclusive é em Cristo que nós temos a maior prova de amor. Porque Cristo, meus irmãos, Ele não teve em vista o que é propriamente seu. Antes Ele se esvaziou. Antes Ele assumiu a postura de servo. E Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, por causa dos nossos pecados, a fim de que nós fôssemos abençoados. Então o amor, ele procede de Deus, e nós só podemos amar se nós formos alcançados por este amor. O fato da igreja existir é por causa do amor de Deus. Os dons que nós recebemos do Senhor provêm da graça, da generosidade de Deus. Paulo deixa isso claro logo no capítulo 1 desta epístola. Portanto, qualquer que seja a nossa motivação ao servir a Deus, se não for acompanhada de amor, Paulo, ele está dizendo, de nada aproveita, de nada vale. Só podemos agradar a Deus se amarmos a Deus e a sua igreja. Lembrando, meus irmãos, aqui o contexto é a igreja, é o uso dos dons na igreja. E como aplicarmos então este texto para nós? Primeiro ponto, sem amor, todo o nosso serviço, o nosso ministério, ele será inútil. Isso é sério. Precisamos analisar o nosso coração, sondar as nossas motivações. Quando você faz algo para o Senhor, quando você exerce o seu dom, seja para pregar como eu, seja para tocar, seja para limpar, para cozinhar, seja o que for, se a sua motivação não for o bem da igreja, a glória de Deus, é melhor não fazer, porque você está perdendo tempo, o seu trabalho é inútil. Para Deus, isso não é nada, não serve de nada. Isso é sério. Devemos até analisar a nossa vida, a nossa compreensão do que é igreja, porque às vezes nós estamos agindo como, pegando a analogia do corpo,
é como aquela prótese que é enxertada no corpo. Ela está no corpo. Ela até pode contribuir com o corpo, mas não passa veias, músculo, tendões, não tem sangue, não tem vida, ela pode ser tirada, trocada. Não há vida nela. E assim devemos analisar a nossa vida no corpo. Se de fato estamos, ou melhor, se de fato pertencemos ao corpo, temos vida porque estamos ativos, ou apenas estamos seguindo o corpo, mas no fim seremos tirados. É sério. Precisamos então analisar no nosso coração. Tanto se não fazemos nada para Deus, porque, meus irmãos, a palavra é a verdade. Deus, Ele deu dons a todos. Não existe uma parte do nosso corpo inativa, morta. E a comparação aqui da igreja com o corpo revela que cada membro deve exercer uma função, tem uma utilidade na igreja. Então, se não fazemos nada, precisamos ligar um sinal de alerta. Talvez está passando pouco sangue, você vai necrosar. Cuidado. Analise a sua vida, o seu coração. Um outro ponto, veja as suas motivações. Quando fazemos algo para Deus, queremos ser reconhecidos, notados. Meus irmãos, estamos aqui para servir uns aos outros. Lembra daquela reflexão que Agostinho faz da árvore com os frutos? A árvore, ela não se beneficia do próprio fruto, ela não come, ela dá para outros comer. É assim o dom que Deus deu a cada um. Veja, uma outra implicação. Paulo, ainda nesta epístola, no último capítulo, no verso 14, ele diz: todos os vossos atos, ações, sejam feitos com amor. Você não está trabalhando na igreja para o pastor. Os diáconos não estão trabalhando para os membros, eles não servem os membros. Estamos todos nós aqui reunidos para servir a Deus. E servimos a Deus quando servimos uns aos outros. Amém, meus irmãos? Continuando aqui o nosso texto, Paulo agora ele passa a descrever o amor, as suas características. Isso está aí no verso 4 a 7, que diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Estes versos aqui, eles são preciosos para nós, importantes, para nós analisarmos o nosso amor a Deus e à igreja. E a pergunta é: será que eu amo de verdade? Vamos ver, eu e você, com base aqui nestes versos. E repare, Paulo, primeiro ele diz o que o amor é. Depois ele vai falar o que o amor não faz. E depois o que o amor faz. Então, primeiro, o que o amor é? Paulo diz, o amor é paciente. Paciente é suportar, é tolerar. Diante das dificuldades, das lutas, das injúrias, das injustiças, o amor, ele é paciente. Não é movido por circunstâncias, não age pelos impulsos, de forma precipitada,
Ele espera, ele tolera, suporta. O verdadeiro amor é paciente com as pessoas que nos provocam, com as pessoas que nos ferem. Sim, o amor, ele dá a outra face quando alguém bate em sua face. O amor, ele caminha 2 milhas quando alguém pede para caminhar 1. Este é o amor paciente. Será que nós amamos assim? Paulo continua, o amor é benigno, ele age com benevolência, com bondade. Os seus pressupostos não são os seus achismos, mas eles estão firmados, alicerçados na vontade de Deus. Ele retribui o mal com o bem. Será que nós amamos assim? Meus irmãos, precisamos analisar o nosso amor, porque nós veremos mais à frente que o amor, ele deve amadurecer. Talvez até amamos com paciência ou com bondade, mas existem momentos que é difíceis. Então aquele amor fica em altos e baixos. É como um amor de menino, de uma criança imatura. Nós falaremos mais sobre isso. Paulo agora ele fala o que o amor não faz. O amor não arde em ciúme. O verdadeiro amor, ele não é consumido pelo ciúme. O ciúme, ele ofusca o amor. Podemos lembrar da história de Caim e Abel. Caim, ele matou o seu próprio irmão por ciúme. É o ciúme a causa de muitas atitudes, ações erradas nossas. Sim, é o ciúme. O amor genuíno, ele não se importa com o sucesso, com a excelência, com o serviço maior do irmão. Ele não tem ciúme. Ele deseja ver o irmão crescer, o irmão prosperar. Mas se tivermos ciúme, estaremos sujeitos até à morte, à raiva, à ira, o desprezo do outro irmão. Veja, meus irmãos, como é sério este assunto. Devemos analisar as nossas atitudes, se elas estão contaminadas pelo ciúme. O amor é contrário a isso. O amor, como eu disse, ele deseja o bem do outro. Nós veremos isso. Veja, Paulo continua, o amor ele não se ufana, ou seja, não se gaba de si mesmo, de suas qualidades, de suas propriedades, dos seus bens. O amor, ele opera de forma contrária a essa atitude. O amor nos leva à humildade, a uma vida sem vaidade. Ele não usa dos bens para se promover, para se gabar, como estava acontecendo com os coríntios. Se gabavam por causa da sabedoria, especialmente os dons de línguas, de profecia. O amor, ele não se ufana. É por isso que Paulo está falando que este é o caminho excelente, que deve conduzir os dons. Porque se não for movido pelo amor, como nós vimos, de nada aproveita, de nada é útil. Conforme Stanley Horton diz, depois que o amor faz o seu trabalho de benignidade, ele se esconde na sombra, de forma que Cristo receba toda a glória.
essa atitude esperada de cada um de nós. Quando agimos, quando praticamos, realizamos nossos dons no meio da comunidade. Continuando, o que o amor não faz, ele não se ensoberbece, ou seja, não olha para si como superior a outras pessoas, ele não despreza as outras pessoas. E os coríntios estavam fazendo isso. Inclusive quando eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Paulo diz lá no capítulo 4, que ao fazer isso, eles se vangloriavam em nome de um, em detrimento do outro. Ou seja, valorizavam um e menosprezavam o outro. Mas o amor verdadeiro, ele não age assim. Ele não se porta desta maneira. Ainda, ele não se conduz inconvenientemente, ou seja, não se porta, não age de maneira imprópria. E aqui não podemos pensar na questão da aparência, vestimenta, embora podemos aplicar a essas coisas também. Mas aqui, o assunto, a ênfase que Paulo está dando é na ação de se colocar de maneira que não condiz com a verdade. Que não condiz, por exemplo, com a paciência. É quando o cristão ele é levado pela dureza do coração. Quando o cristão, ao invés de evidenciar o amor, ele evidencia a indisciplina, teimosia, ira. É dessa forma, ele não age, não conduz de maneira imprópria. Ou seja, ele não se porta da maneira contrária do Evangelho. Ainda, o que o amor não faz, não procura os seus interesses, ou seja, não é egoísta, não é cobiçoso, não visa o bem somente que lhe faz, ou aquilo que vai trazer um lucro. Não, não é assim. Pelo contrário, o verdadeiro amor, ele nos impulsiona a pensarmos no interesse do outro, do próximo. É isso que o Evangelho ensina a nós. É isso que Cristo nos ensinou ao se entregar na cruz. Cristo não pensou em si mesmo. Ele não teve em vista o que era propriamente seu. Então o verdadeiro amor age desta forma, não busca aquilo que vai trazer lucro, benefício próprio. O membro, ele deve pensar no interesse do corpo, da comunidade. Ele não se exaspera, não se irrita, não fica enfurecido facilmente. Será que nós amamos assim? Continuando, ele não se ressente do mal, ou seja, ele não guarda rancor. Ele não fica lembrando tanto das ações que ele mesmo praticou de forma errada, como aquelas ações que outras pessoas fizeram contra ele. Ele fica lembrando, ele guarda rancor, e com isso pesa o espírito. Com isso ele fica abatido, rancoroso. O amor, ele não age assim. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. O verdadeiro amor, um amor genuíno, ele não deve se alegrar com a injustiça, meus irmãos. Esse discurso que nós ouvimos, ainda mais aqui em nosso país, sobre o amor, é falso, é hipocrisia. Ah, o amor venceu. Qual o amor que venceu? Se nós vemos a injustiça reinando, imperando em nosso país, mas o verdadeiro amor condena a injustiça, não se alegra com a injustiça. Então que amor é esse que venceu? É mentira. É engano, porque o verdadeiro amor, ele se alegra com a verdade, com a transparência,
com a legalidade, com a justiça. Será que nós amamos assim? Será? E agora Paulo passa a dizer o que o amor faz. Ele diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um amor genuíno age assim. Ele sofre, ele abre mão dos seus próprios interesses, do seu próprio bem, do seu próprio benefício, por algo maior. E algo maior aqui não é aquilo que vai trazer riqueza ou bens, mas algo maior que o amor, ele sofre, ele perde. É pensando na glória de Deus, é pensando no bem do Evangelho, é pensando em prol da igreja. Paulo, por exemplo, ele lida com um problema que havia lá na igreja de Corinto, no capítulo 6, que era litígios entre irmãos. Um irmão estava levando o outro para ser julgado, ou para serem julgados pela justiça ímpia fora da igreja. E Paulo diz justamente isto. Por que não sofrem o dano? Porque só haver contenda, só haver essa demanda entre vocês já é vergonhoso para o Evangelho. Então o amor, ele sofre. Mas como é difícil sofrer, como é difícil abrir mão. Porque quando pensamos nesta questão, logo vem abrir mão do nosso conforto, talvez abrir mão dos nossos bens, talvez abrir mão daquilo que nós temos como precioso ou importante. E quem está sujeito a isto? Nenhum de nós, se não formos movidos pelo amor. Nenhum de nós. Ninguém está disposto a perder, a sofrer. Por isso que o amor é o caminho mais excelente. O amor tudo crê. Ele age com confiança, com segurança. Tudo suporta, ou seja, espera, persevera, aguarda firme, a fim de que a vontade de Deus seja cumprida. Então veja, aqui nesses versos nós vimos o que o amor é, o que o amor não faz e o que o amor faz. E devemos agora, meus irmãos, olhar para esses versos e aplicá-los para nós hoje em dia. Porque esses problemas que os coríntios estavam enfrentando, ou melhor, participando, todos nós estamos sujeitos. Por exemplo, o amor é paciente. Será que nós amamos assim? Será que eu sou paciente com o meu irmão que está do meu lado? Será que eu ajo com benevolência quando sou questionado, confrontado, disciplinado? Isso até para o meu bem, mas será que eu ajo de modo benigno? Porque o amor, ele é paciente, ele é benigno. Mas como é a nossa atitude diante das dificuldades, diante dos problemas, dos momentos ruins, difíceis, que todos nós estamos sujeitos? Sim, é um dia ruim do trabalho, é uma briga, um pouco antes de vir ao culto. E aí como que eu lido com o meu irmão que está do meu lado, tendo a mente toda inquieta, com os ânimos ainda fervendo em mim? Eu ajo com paciência, eu sou benigno.
Meus irmãos, nós falhamos nisso, e falhamos muito. Não somos pacientes, nós somos precipitados. Muitas vezes queremos logo resolver uma coisa, e pecamos com isso. Se talvez esperássemos, aguardássemos, se fosse longânimos, toda a situação seria resolvida, ou Deus traria uma resposta melhor. Mas muitas vezes pecamos por sermos precipitados. Isso tem a ver com a inclinação do nosso coração. Por que queremos agir rápido? Porque estamos agindo com ira, com rigidez. O amor é paciente, o amor é benigno. Lembra? Devemos agir, pagar o mal com o bem. Na epístola de Tiago, lá no capítulo 4, no finalzinho do capítulo, Tiago diz isto: todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, este peca. O problema não está em conhecer, em não saber o que deve ser feito, mas nós pecamos por egoísmo, nós pecamos por causa de orgulho. Não agimos assim, com paciência, benignidade, que Deus nos ajude. Lembra que eu disse, o amor tem a ver com o amadurecimento também, e devemos exercitá-lo a isso. O amor, ele não arde em ciúme, não se ensoberbece. Como você lida com o sucesso do seu irmão? Como você lida com o sucesso do ministério do seu irmão? Com um serviço com um serviço excelente do seu irmão? Como você lida com isso? Você age com ciúmes? O amor não age assim. Devemos incentivar o crescimento, devemos, meus irmãos, animar uns aos outros. A Stephanie lá escreveu o livro. Precisamos animar, encorajar, não é ciúmes. Isso é bênção para o reino, para a glória de Deus. E cada um recebeu um dom da parte de Deus. Lembra que eu disse, eu não posso querer ser algo que eu não sou. Mas precisamos entender o que Deus quer para nós. E ao invés de olhar para o outro com ciúme, trabalhe naquilo que Deus te deu. E encoraje o seu irmão, porque ele faz parte do mesmo corpo. O amor, ele não procura os seus próprios interesses. Meus irmãos, nós poderíamos gastar muito tempo aqui em cada uma dessas características do amor, aplicando na nossa vida. Eu estou selecionando algumas delas. Por exemplo, o amor não visa o próprio interesse. Será que nós amamos assim? Como é difícil servir. Não queremos servir, queremos ser servido. Mas, irmãos, que venhamos encontrar encorajamento em Cristo Jesus, que veio a este mundo para servir e não para ser servido. Que o nosso interesse seja o bem do nosso irmão, que o nosso interesse seja o amor um pelo outro. O amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Veja, meus irmãos, este assunto é importante para nós, porque lembra de alguns pecados que nós vimos aqui nesta epístola, que a igreja estava tolerando. Lá no capítulo 5, Paulo ele lida com uma imoralidade sexual. O filho que estava tomando para si a madrasta. E a igreja
não olhava para esta injustiça, para este pecado, de forma a se entristecer, mas estavam tolerando. Mas o amor, ele não se alegra com a injustiça, com o mal. O amor, ele se alegra com a verdade. Portanto, se alegrar com a verdade, automaticamente nos impulsionará a agir de forma a repreender o erro, de forma a confrontar o meu irmão. Sim, desta forma que a verdade ela é estabelecida no seio da igreja, quando não toleramos a injustiça. É dessa forma que a igreja se alegra, quando a verdade ela está sendo estabelecida. Por fim, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, suporta. Será que estamos amando assim? Ou será que o nosso amor a Deus e à igreja ainda é um amor imaturo? Deslizamos em alguns pontos, não amamos de forma completa ou da maneira como Deus requer de nós. Falta paciência, falta longanimidade. Mas veremos que há uma esperança para nós, ainda neste capítulo. Continuando, meus irmãos, o texto, agora nos versos 8 a 10, lembrando que Paulo está mostrando aqui o amor como o caminho mais excelente. Agora nos versos 8 a 10, o amor ele é o caminho mais excelente por causa da sua durabilidade. Veja o que está escrito nos versos de 8 a 10. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. A ideia aqui desses versos é mostrar que os dons que Deus deu à sua igreja, ele visa um propósito momentâneo e terreno. Terreno, porque é pertinente a este momento, ao agora, onde a igreja ela se encontra. E momentâneo, porque haverá de passar, quando vier o perfeito. E Paulo tem em mente aqui os céus, a vinda de Cristo, o nosso encontro com o Senhor. Então é neste tempo que os dons não serão mais necessários, Pamela. É por isso que eu disse que eles são momentâneos e terrenos. Porque Deus, Ele abençoa a sua igreja neste mundo com os dons, a fim de sermos confirmados na fé e edificados, enquanto aguardamos a revelação daquele que é perfeito, a revelação de Cristo, a sua segunda vinda. Paulo disse isto, logo no capítulo 1 desta epístola, no verso 5 a 7, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqueles dons que Deus havia dado aos coríntios, e que infelizmente eles estavam se apegando nos dons e se vangloriando, aquilo que era para ser em benefício da igreja, Paulo está dizendo para os coríntios, olha, isso vai passar, porque em parte profetizamos, as línguas cessarão, a ciência passará, mas existe algo que permanecerá. Paulo diz, e que infelizmente os coríntios não estavam
exercitando, que é o amor. Paulo disse: o amor jamais acabará. Pelo contrário, o amor, ele aumenta à medida que nos aproximamos de Deus. À medida que eu conheço a Deus. Então, quando vier aquilo que é perfeito, quando o nosso Senhor se manifestar, este amor ele será mais intenso, mais verdadeiro, mais apurado. À medida que eu me aproximo, que eu conheço a Deus, mais o amo. A verdade é que naquele dia, o dia em que veremos face a face, o amaremos com todas as nossas forças, pois o contemplaremos na sua glória. Glória esta que lhe pertencia antes da fundação do mundo, que ele desfrutava com o Pai. Nós o contemplaremos em sua glória. E à vista dessas coisas, meus irmãos, como nós podemos aplicar estes versos para nós? Não podemos perder de foco, não podemos perder o propósito pelo qual Deus nos abençoa com dons. O propósito, veremos de modo mais claro no capítulo 14, mas o propósito é a edificação da igreja, é o aperfeiçoamento da igreja, é o bem uns dos outros. O propósito é a glória de Deus. Além disso, não podemos perder o foco quanto àquilo que é excelente. Não que os dons não sejam excelentes, não sejam proveitosos. Mas aqui no contexto desta carta, é que aqueles cristãos estavam tão desejosos pelos dons, a fim de serem mais parecidos espirituais, para se vangloriar, que Paulo passa a dizer: olha, os dons uma hora vai passar. Uma hora não vai ser mais necessário, quando Cristo vier. Porém, o amor que vocês ainda não estão exercitando, amadurecendo, Paulo os chama de maturos na fé. Lá no capítulo 3. O amor, este permanecerá. Devemos crescer no amor. Esta é a implicação para nós hoje. Devemos cultivar o amor, primeiramente a Deus. Devemos amar o nosso Senhor, porque ao amar o Senhor, nós amaremos a sua noiva. Paulo, ele escreve nesta mesma epístola, no capítulo 16, verso 22, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Cultive o amor, ame, não ame a si mesmo, ame primeiramente o Senhor. E amar o Senhor, lembra? Vai além de mero sentimento, deve resultar em ações, devem resultar nessas características do amor que nós vimos. Devemos amar a igreja. Uma outra implicação nesse cultivo do amor: amar a igreja não é amar aquela pessoa que você mais tem contato, que faz parte da sua roda de amizade. Amar a igreja é amar cada membro dessa igreja, inclusive aqueles que você nem conhece e nem procura conhecer porque não é do seu interesse, mas eles estão aqui, fazem parte da igreja, mas não são vistos. Precisamos amar a todos os membros, a igreja. Somos uma família. Seria incoerente eu ter um irmão e não amá-lo.
E porque nós agimos assim, temos irmãos aqui nesta igreja que não temos contato, não demonstramos nenhum afeto, nenhum carinho, nenhum amor. Isso está errado. Isso não deve ser assim. Precisamos pedir a Deus a isso, para que Deus nos dê um amor intencional, um amor que se preocupa. E aí que estará o nosso galardão. O nosso Senhor Jesus diz sobre isto. Jesus diz, olha, quando vocês forem convidar alguém para jantar na sua casa, não chama aqueles que são ricos, aqueles que podem te dar algo, porque essa será a sua única recompensa. Antes chamam os leprosos, as viúvas. Ou seja, seja intencional. Vai fazer algo na sua casa, não chama os mesmos. Aquela do grupinho, chama aqueles que são diferentes. Especialmente aqueles que não podem te retribuir. Aqueles que são simples, carentes. Porque aí estará a sua recompensa. A sua recompensa estará no céu. Não se apegue às coisas passageiras. Invista no que permanece. E o que permanece, meus irmãos? O amor. Não se apegue àquilo que é passageiro. Se importe com aquilo que permanece. O amor. C.S. Lewis, ele diz, se a cruz que você carrega não te ensina a amar, não é a mesma de Cristo. Se a cruz que você carrega não te ensina a amar, não é a mesma de Cristo. Você está fazendo um esforço vão. Você está trabalhando em vão, de forma inútil, miserável. Se a cruz que você carrega não te ensina a amar, não é a mesma de Cristo. E Paulo conclui este verso, apontando para o amor como o caminho mais excelente. Diz assim o verso 11 a 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Paulo aqui, ele ilustra claramente o que ele está dizendo, fazendo um contraste entre o proceder de um menino imaturo com um homem que já tem uma maturidade completa. Veja, o assunto que nós estamos tratando aqui neste capítulo é o amor em específico. Poderíamos aplicar aos dons também, mas é o amor. O amor, como eu disse, não é um mero sentimento, ele não se resume em palavras, mas em ações diante de Deus. Infelizmente, muitas vezes agimos como meninos. Amamos como meninos, como criança imatura, na maneira como falamos, como sentimos e como pensamos. Demonstramos uma imaturidade cristã. Diante do que é o amor, que foi apresentado aqui, meus irmãos, por Paulo, neste capítulo, nós percebemos o quanto estamos longe de alcançarmos essa maturidade cristã. Estamos longe. Como eu disse, não somos pacientes, não agimos com benevolência, não buscamos os interesses do próximo, agimos de modo impróprio, com ira,
com estresse, com ciúmes. Esta é a razão dos coríntios não saberem lidar com os dons que Deus havia dado a eles. Eles estavam agindo como crianças imaturas. Estavam agindo como menino. Então veja, tudo isto revela uma imaturidade cristã. Isso não está certo, porque como nós vimos, o amor é algo que vai permanecer. E por isso devemos dedicar tempo, devemos exercitar o amor, a fim de alcançarmos a cada dia essa maturidade na forma de amar. Porque a imaturidade cristã, ela é uma anomalia. O que Deus requer de cada um dos seus filhos é que eles cresçam, que eles se desenvolvam, amadureçam, para que as coisas de menino venham ficar para trás, porque não mais convém, não é mais condizente com a sua maturidade. É por isso que Paulo diz, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Mas há uma esperança para todos nós. Talvez aqui neste mundo, nós não conseguiremos alcançar essa maturidade cristã. Muitas coisas atrapalham o nosso crescimento, a nossa própria vontade de crescer. Nós mesmos não queremos isso, nos acomodamos. Mas não é isso que Deus quer para o seu povo. E nós veremos que quando aquilo que é perfeito chegar, então nós também seremos perfeitos. Naquele grande dia, quando Cristo vier ao nosso encontro, ao encontro da igreja, toda aquela nossa imaturidade, a nossa imperfeição, serão revestidas da perfeição, será revestida da glória de Cristo. Então não haverá mais imperfeições na forma como amamos, na forma como agimos. Esta é a nossa esperança. Por isso que Paulo diz, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. A resposta de Paulo mostra que o amor, as nossas ações, a nossa maturidade cristã tem tudo a ver com a maneira como olhamos para Cristo. Este é o ponto aqui. A nossa maturidade cristã tem tudo a ver com a maneira como olhamos para Cristo. Cristo, meus irmãos, Ele é estampado no Evangelho. Somente com a ótica do Evangelho é que nós podemos enxergar Cristo. Mas, ainda assim, este retrato que o Evangelho aponta para Cristo é como uma imagem refletida no espelho. Naquela época, o espelho não é como os nossos. Naquela época, refletia uma imagem distorcida, era como uma sombra. Entretanto, dava para ter uma noção, um lampejo da realidade. Sim, o Evangelho nos dá lampejos de quem é Cristo. É por isso que Paulo diz que este conhecimento em parte, um dia será completo, porque agora conhecemos em parte, temos lampejos de quem é Cristo, através da sua obra, dos seus atributos, mas um dia o conheceremos como somos conhecidos. Paulo aqui,
nestes versos, ele compara o ver com conhecer. Porque a ideia é, quanto mais eu conheço a Cristo, que é revelado nas Escrituras, mais eu consigo ter a percepção de quem Ele é. Vou repetir, quanto mais eu conheço a Cristo, que é estampado nas Escrituras, mais eu consigo ter percepção de quem Ele é. É que conhecer para nós é algo muito vago, meus irmãos. Naquela época, conhecer tem a ver com intimidade, está ligado com intimidade. É por isso que nós não conseguimos compreender a maneira profunda que Paulo está falando aqui, de ver e conhecer. Por exemplo, se eu perguntasse, quem aqui conhece o Neymar? Todo mundo levantaria a mão. Mas se eu perguntar em seguida, quem aqui já tomou um café com o Neymar? Quem aqui conhece sobre a sua vida, sobre as suas dificuldades, sobre as suas limitações, sobre os seus desejos? Quem aqui conhece? Acredito que a grande maioria não conheceria, porque não somos os seus amigos, não somos pessoas íntimas dele. É por isso que eu disse que conhecimento tem a ver com intimidade. É por isso que nós conhecemos agora em parte. Entretanto, haverá um dia que aí sim seremos conhecidos. O conheceremos da maneira como somos conhecidos, porque o veremos face a face. O Cristo que é estampado para nós nas Escrituras, um dia será manifesto diante dos nossos olhos. O contemplaremos, assim como somos contemplados. Um dia o conheceremos, e neste tempo, aí sim, o nosso amor será completo. As nossas ações, a nossa maturidade cristã alcançará a perfeição estabelecida pelo Cristo, por Deus. E Paulo conclui este capítulo dizendo: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Aqui está a famosa tríade que Paulo sempre enfatiza em suas epístolas, que é fundamental para nós cristãos. São virtudes que deveríamos buscar, que deveríamos anelar: a fé, a esperança, o amor. E Paulo aqui, ele não está trazendo uma hierarquia entre essas coisas. Ele não quer estabelecer uma ordem de importância. Mas conforme o que ele disse anteriormente, naquele tempo em que nós o veremos face a face, a questão do amor que jamais se acaba, então devemos levar essas coisas e ler este texto com esta ótica. Quando Cristo, porém, se manifestar e nos buscar, a fé já não será mais a certeza das coisas que não vemos, porque o veremos face a face. A esperança não será a certeza daquilo que aguardamos, porque o teremos. É por isso que o amor é o maior deles, porque naquele dia, o nosso amor, ele não passará, ele será aperfeiçoado. E o amaremos cada vez mais. Meus irmãos, como podemos aplicar esses versos para nós hoje? Enquanto nós aguardamos a volta do nosso Senhor, enquanto aguardamos a vinda daquilo que é perfeito, devemos amadurecer na caminhada cristã. E amadurecimento tem a ver com a maneira como amamos. Porque ao amar a Deus e ao amar a igreja, a sua noiva,
As nossas ações, elas serão influenciadas por este amor. Lembra como eu iniciei este sermão? O amor é o caminho mais excelente, é o caminho pelo qual os dons devem ser conduzidos. Sem o amor, perdemos a bússola, perdemos a orientação, perdemos a nossa razão de existir. Mesmo que nós entreguemos a nossa própria vida, de nada vale. O amor, ele deve ser praticado. O amor, ele deve ser praticado, ele deve sair do campo do abstrato. Ele deve resultar em ações. E é por isso, meus irmãos, que existem os dons. É por isso a importância das boas obras. Deus, ele não precisa das nossas boas obras. Mas por que elas existem? Calvino vai responder: se você quer amar mais a Deus, ame o seu irmão. É por isso que elas existem. Para que ao exercitá-las, na prática, cada uma delas, nós amamos mais a Deus, nós glorificamos mais a Deus. É por isso que elas existem, meus irmãos. O amor, ele deve ser exercitado. Devemos buscar a maturidade. Devemos colocar de lado a imaturidade. Não devemos agir mais como meninos. Se você é um cristão que já passou pelo discipulado, já bebeu do leite espiritual, que tem recebido do alimento sólido, não cabe a você as coisas pertinentes a meninos, a crianças imaturas. Devemos praticar o amor, devemos amadurecer no amor, meus irmãos. Sim, o amor deve ser exercitado, é isso que nós aprendemos aqui. Amém, meus queridos? Então este é o caminho mais excelente, e louvamos a Deus porque este capítulo existe, porque imagine, se Paulo não mostrasse esse caminho mais excelente, o que seria, quais seriam as nossas motivações? Quais seriam como seríamos conduzidos? Mas louvamos a Deus porque este capítulo nos ensina aquilo que muitas vezes desprezamos, que é o amor. Ame a Deus, ame a igreja de Deus. Amém, meus irmãos?